agradecemos ao Senhor nosso Deus por estar aqui reunido, Senhor, porque todos são imagem e semelhança de Ti no Espírito, meu Deus. Todos são irmãos em Cristo, todos são filhos. Estamos aqui reunidos para honrar o Teu santo nome, meu Deus. Muito obrigado aqui nesta manhã por estar com fôlego de vida, por estar de pé, porque o Senhor sustenta todo o nosso corpo, porque o Espírito ainda habita dentro do nosso corpo. Muito obrigado nesta manhã e nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra. Amém e amém. Graça e paz a todos os irmãos aqui, amém? Amém. Graças a Deus, graça e paz. Os irmãos aí do canal Antônio Oliveira 080, inscreva-se no canal, deixa o seu like, comenta, né, compartilha a mensagem, né, que vai ser, né, elaborada aqui nesta manhã, amém, queridos? Muito obrigado, né, você inscrito do canal, o canal está aumentando, o canal está cada vez mais inscrevendo no canal, né, se inscreva no canal aí, a você que vai ouvir essa mensagem, deixa o seu like, para nós é muito importante que o Evangelho da Graça se expande pelo Brasil, até mesmo pelo mundo, porque o YouTube leva para o mundo, irmão. O YouTube leva para o mundo, não é só aqui no Nova Esperança, Linhares, não. É todo o estado, todo o Brasil, até o mundo. Então isso é importante quando você deixa o seu like e comenta. Amém, queridos? Amém. Irmão, hoje a gente vai comentar um assunto muito importante aqui, um tema muito importante. E que tema é esse? É um tema bem rápido, de 20 a 30 minutos, mas é um tema muito importante para o nosso entendimento. E o tema é os dois fundamentos e um só Deus. Nossa! Dois fundamentos e um só Deus. Mas, irmão Leomar, que dois fundamentos é esse? Para você entender o Evangelho da Graça, você tem que entender dois fundamentos. Qual os dois fundamentos? A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era baseada em sacrifício, sangue de bezerro, né? E na nova aliança foi feito o quê? No sangue de Cristo. Então, a antiga aliança e a nova aliança. E os dois fundamentos foi o próprio Criador que colocou. Todos os dois fundamentos. Os dois fundamentos foi o próprio Criador que colocou. Os dois fundamentos, irmão, se você não entender os dois fundamentos, você vai morrer sem entender a ressurreição de Cristo. Se você, olha, eu vou falar de novo, se você não entender os dois fundamentos, você vai morrer e não vai entender a ressurreição de Cristo. Você tem que ter a mente iluminada, os olhos iluminados, né? Para você entender esses dois fundamentos. Porque você vai ficar servindo a Deus na antiga aliança, com sacrifício, né? Aí você esquece de lembrar que Cristo ressuscitou, Ele te justificou, santificou, regenerou, te salvou, libertou, você é mais que vencedor, você é filho e a nova criatura. Quantos pode aplaudir a Cristo aqui no seu nome? Olha só, a diferença de você entender o fundamento, porque na Bíblia tem dois evangelhos, irmão. Você que sabia que na Bíblia tem dois evangelhos? Nossa, irmão, agora você está complicando. Não, está na Bíblia, tem dois evangelhos na Bíblia, mas qual é o verdadeiro, irmão? É esse aí que traz um nó na mente, esse que traz esses dois fundamentos aí, irmão, é aquilo que eu te falei. Se você não entender a ressurreição de Cristo, você vai ficar no antigo fundamento, e aquele fundamento já foi cumprido no corpo de Cristo. Cristo era o cumprimento daquele antigo fundamento, e o novo fundamento foi baseado na ressurreição de Cristo, no seu corpo glorificado. Jesus esteve com os discípulos, apareceu com os discípulos e demais irmãos ali em Jerusalém. Depois da sua ressurreição, ele ficou 40 dias, né, ali com os seus discípulos, para eles entender a sua ressurreição. Lembra que todos, né, algum no meio deles não entendeu a ressurreição de Cristo. Foi preciso ele encarnar no corpo de novo para poder os discípulos entender. Lembra? Ele parece, né, para Tomé, Tomé, não seja incrédulo, não seja incrédulo. Precisou Jesus aparecer com seus cravos ali, mostrar para ele entender, irmão, a ressurreição de Cristo. Muitos que andavam com Jesus não entenderam a ressurreição de Cristo.
Por isso que foi preciso ele estar ali 40 dias com os discípulos para eles entenderem a ressurreição. Mas nem todos entenderam os benefícios. Entenderam que Jesus ressuscitou, mas não entenderam os benefícios da cruz. Porque o evangelho ele é baseado em dois fundamentos: o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, né? O evangelho do crer no batismo e o evangelho da ressurreição, que foram batizados no sangue de Cristo. Esse que você tem que entender. Porque se hoje eu continuo batizando nas águas, olha só, irmão, entende? Se eu continuo batizando nas águas hoje, você sabia que eu anulo a ressurreição de Cristo? Você sabia, irmão? Se eu batizar nas águas, eu anulo a ressurreição de Cristo. Pregador, você está louco? Você está maluco? Está escrito aqui, irmão. Só que a teologia sistemática, os homens lá do alto, os homens que ganham milhões em cima, né, do seu sacrifício corporal do dia a dia, do seu suor, eles não vão passar isso. Por quê? Porque esse entendimento mina o money, o carvão, o dinheiro. E eles querem minar isso aí? Não. Eles querem que você fique na antiga para poder render mais dinheiro. Porque Jesus falou, irmão, em Mateus 6,24, só existe 2 senhores. Não existe mais, irmão, 2 senhores. E o que Jesus falou sobre esses 2 senhores? O Deus Criador e o Senhor, que ele disse que era mamão, dinheiro. Então as pessoas não estão preocupadas com a sua alma, em te abraçar, te beijar como próximo. Eles estão preocupados com dinheiro, né? Se você dá a 10ª parte, se você todo mês vai levar como se diz, o seu money para aquele pregador, aquele líder que está falando que você tem que dar, você tem que dar, você tem que dar. Então o fundamento do evangelho da graça não é dinheiro. O fundamento do evangelho da graça é fé, sem o sacrifício da lei. Porque você tem que crer no Criador, é só com fé. Você não precisa dar nada a ninguém, a não ser reverência ao Criador. Quantos podem bater palma aqui para Cristo? Você não precisa dar nada para ninguém. Estamos aqui reunidos e cada um deu um pouquinho do seu dinheiro aí para poder participar dessa reunião, sem beneficiar líder, sem beneficiar, né, o líder da instituição. Porque ele não vai pensando, irmão, que o dinheiro que você dá é para Deus, não. Deus é dono do ouro e da prata, Ele é Espírito. Deus não precisa de dinheiro. Então o seu dinheiro vai para onde? Vai para o líder que não repassa o dinheiro como devia, da instituição. Então, irmão, o evangelho da circuncisão é um evangelho baseado no sacrifício. E o evangelho da incircuncisão é o evangelho baseado na fé. Porque Paulo diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, sem as obras da lei. O que é a obra da lei? 10ª parte. O que é a obra da lei? Jejum. O que é a obra da lei? Batismo nas águas. O que é a obra da lei? Subir no monte. Se Deus está dentro de você, o que você vai fazer no monte? O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. O que você vai encontrar lá no monte, irmão? Cobra para te morder? Morcego? Asbide? O que você vai encontrar lá se o reino de Deus está dentro de você? Você é filho. Nós somos filhos, irmão. Só que a liderança da instituição religiosa, da teologia, ensinou que você tem que fazer o sacrifício, buscar, trazer os seus haveres, trazer o seu tudo no altar. Põe no altar, não é altar de Deus, é altar dos homens. E nessa manhã nós temos só um altar: Cristo, aquele que reina e vive para todos sempre, irmão. Oh, glória, isso é importante, irmão. Eu vou mostrar para você 2 fundamentos. Você que nunca viu, irmão, eu vou te mostrar 2 fundamentos. Mas presta atenção que vai ser lido aqui, irmão. Desses 2 fundamentos que eu vou mostrar aqui agora, eu vou mostrar que já cumpriu, irmão. Vou mostrar. Se você crer, você crê na Bíblia? Eu vou mostrar para você que os 2 fundamentos já cumpriu. E você precisa entender esses 2 fundamentos. Vamos lá, livro histórico do livro de Mateus 24:14. Quem achou pode ler. Mateus 24:14. Quem achou pode ler, irmão. E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Tá vendo? O evangelho do reino será pregado em todas as nações, depois virá o fim. Será que esse fim não veio ainda? Não, irmão. Será que esse fim vai acontecer ainda? Será que nós estávamos vivos naquela geração? Será que o Brasil existia naquela geração? Que o Brasil só existe há mais de 500 anos. Não pode o Brasil existir, não pode você ter nascido. Então Jesus cumpriu o evangelho do reino de Deus naquela geração. Em Mateus 24:34 diz lá que Jesus disse assim: não passará essa geração em que tudo isso se cumpra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Quer dizer, tudo se cumpriu naquela geração. Esse é o evangelho do reino de Deus. Vou te mostrar que já foi pregado. Agora, vamos trazer um pouquinho aqui para o evangelho da graça. Vamos lá, Atos capítulo de número 20, ó, eu te mostrei o evangelho do reino de Deus. Agora eu vou te mostrar o evangelho da graça de Deus. Tem dois evangelhos, irmão. Se você não entender, você não vai entender os dois fundamentos. Vamos lá, Atos 20, 24. Quem achou pode ler, irmão. Todavia não me importo, nem me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça. Olha só, irmão, eu li para o irmão primeiro o evangelho do reino de Deus. Esse aí é o evangelho da graça de Deus. Tem dois evangelhos, sim ou não? Sim, tem dois evangelhos. Eu vou te provar mais uma vez. Vamos lá para Gálatas 2. Vamos para lá, Gálatas 2, versículo de número 7. Quem achou aí pode ler, irmão. Gálatas 2, versículo número 7. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho, e aos circuncisos assim como a Pedro e aos circuncisos. Tá vendo? O evangelho, né, da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Esse começa aqui os dois fundamentos, irmão. Você sabia que nesses fundamentos, né, lá da antiga aliança, Jesus ele foi o ministro da circuncisão? Você sabia, irmão? Tem muita gente que não sabe. Milhões e milhões e milhões de pessoas dizendo que serve a Cristo, que está no caminho de Cristo, mas não sabe que Jesus era o ministro da circuncisão, o ministro da antiga aliança, o ministro da lei, o ministro de sacrifício. Jesus foi. Está escrito isso aonde, irmão? Vamos ler Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 8. Vamos ler? Jesus foi ministro da circuncisão, irmão. Pois eu lhe digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Está vendo? A promessa feita a quem, irmão? Os futuros que Jesus ia ressuscitar, e eram os gentios. A graça ia reinar em meio ao judeu, em meio ao gentio, porque a ressurreição de Cristo, né, tinha que reinar, porque Cristo, como ministro da circuncisão, ele precisava ser um ministro, né, na vida de Paulo, que mais tarde receberia o evangelho dessa graça, que é a incircuncisão. Isso aí é muito importante você entender, irmão. Agora, eu vou mostrar para você o que a liderança, teológica, ela se baseia. Isso aqui, irmão, é um ponto importante, chave, para nós entender isso aqui, ó. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Aqui ainda é o evangelho histórico, é o evangelho do reino de Deus. Mas depois eu vou mostrar para os irmãos ainda o evangelho da graça de Deus. Marcos 16, 15 e versículo 16. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está vendo, irmão? Quem crê e for batizado será salvo.
A pergunta que eu faço aos irmãos: a salvação vem do batismo nas águas? Sim ou não? Não. A salvação vem do batismo nas águas? Não. Não veio. Então Jesus estava falando: quem crê na minha ressurreição será salvo. Quem não crê será condenado. Aquele que não cria, aquele foi condenado a passar grande tribulação e seria salvo, irmão, pela graça de Deus na grande tribulação. Isso que é importante. Jesus falou: aquele que crê e for batizado. As pessoas estão pensando que isso é batizar nas águas. Eu vou mostrar aqui para você agora o verdadeiro batismo que Jesus estava falando. Vamos lá, Romanos capítulo de número 6, versículo 3 e 4. Os irmãos entenderem aí. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio de batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que é vida nova, irmão? O batismo no sangue de Cristo, vida nova. Você falar para o seu irmão: você sabia que eu fui batizado no sangue de Cristo? Porque batismo nas águas, irmão, não tira pecado. Batismo nas águas, você só vai ser preso numa instituição. Batismo nas águas, Só banho, né? Batismo nas águas não tira nem a sujeira do corpo. Quanto mais salva. Hein? Só que a liderança não vai te passar isso, filho. Isso é mente iluminada. A liderança não vai passar isso para você nunca. Por quê? Porque aí cessa o dinheiro, cessa o money. Porque se cessar, como é que eles vivem? Né? Pagando faculdade para os filhos, né? Crescendo lote, crescendo casa. Como que vai andar com Corolla? Como, irmão? Se falar isso aí é verdade. A verdade é doída, mas tem que se falar, irmão. O evangelho da graça de Deus já existe há mais de 2000 anos atrás, mas ocultaram. Por que ocultaram? Por causa de dinheiro, grana. Lembra de Jesus que eu falei 6,24, Mateus? Só existe 2 senhores. Não é o diabo não, viu, irmão, que Jesus está falando. Tem gente equivocada aí. 2 senhores, está dizendo que Deus e o diabo. Mentira, irmão. Jesus está falando assim, ó: só existe 2 senhores, o Criador e o outro senhor. Sabe o que é mamão? Dinheiro, irmão. E as pessoas estão preocupadas com dinheiro. É muito importante você entender, irmão, que a obra de Deus, ela foi completa na cruz do Calvário. Não existe mais obra de Deus, irmão. Existe você o crer no Cristo e crer no Criador e servir esse Criador como filho. Mas a obra completa foi no Calvário, no sangue de Cristo que salvou. Você pensa que eu pregar para você, eu tenho que pregar o Evangelho, aquela alma está perecendo? Ô, irmão, homem não salva homem. Se homem salvasse o homem, Cristo não precisava morrer na cruz. Foi o sangue que salvou, irmão. Homem não salva homem. Porque se homem salvasse homem, Davi resolvia, Salomão resolvia, Moisés resolvia, Elias resolvia, Eliseu resolvia, né? Zacarias resolvia, Malaquias resolvia, Joel resolvia, irmão, tantos outros. Mas o sangue de Cristo, irmão, que salvou, que libertou, que fez você a imagem e semelhança dele. O espírito estava caído, mas Cristo levantou na cruz do Calvário, o teu espírito regenerou. Eis que eu estou convosco até a consumação do século. Aquele século foi consumado e você está sendo sempre consumado, porque o reino de Deus está dentro de você. Vamos buscar o reino de Deus, mas aonde? Em que lugar você está dentro de você? Vamos para a consagração de 5 horas da manhã, mas vamos buscar o que lá, se ele está dentro de você? Vamos jejuar 40 dias e 40 noites. Ô, irmão, só teve 2 na Bíblia que jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus e Moisés. Moisés, quando sobe no Monte Sinai, ele ficou 40 dias, né, sem comer pão e beber água. Foi o único, os 2 que jejuou 40 dias e 40 noites. Porque Moisés era uma simbologia, uma tipificação de Cristo.
E Cristo jejuou 40 dias e 40 noites, não é porque ele sabia que ele estava ainda no corpo, que depois da sua ressurreição, aquele corpo ia ser glorificado, exaltado, magnificado, e era o próprio Deus, irmão, revestido de carne. Tem uma doutrina aí dizendo que Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, irmão. Não pensa assim não, estão mentindo para você. Deus nunca foi Deus, Deus nunca deixou seu trono um do lado ou do outro. Lá, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 4, diz que João só viu um trono. Quando João fala cordeiro, irmão, ele está falando sobre o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Deus se revestiu de carne, mas está escrito isso aonde? Vamos ler? 1 Timóteo 3, versículo 16, Deus se revestiu de carne, irmão, não existe. O nome da carne do Criador, sabe qual é, irmão? Filho. Filho. Para o povo de Jerusalém entender o Criador. Pode ler, irmão, 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Está vendo, irmão? Visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Olha só, irmão, o ministério da piedade. O que é isso aí, irmão? O amor. É o amor de Cristo. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não é que ele deu o seu filho, porque Deus nunca teve pai e nem mãe. Deus, ele é eterno. Filho é a expressão da carne do Criador, irmão. Não existe três deuses. E eu provo aqui em vários versículos da Bíblia que Deus não é três. Então, meu irmão, Deus se revestiu de carne para poder, irmão, com a sua natureza carnal. O que é que Cristo fez? Acabar com a lei na sua carne. A lei trazia condenação aos filhos, né? Quem pecava morria apedrejado, quem pecava morria morte de cruz, quem pecava, irmão, era jogado numa arena, vivo na arena para pegar fogo, onde o fogo não se apagava, era dia e noite, fogo e enxofre, que era um lixão em Israel, irmão. Esse inferno ele nunca existiu, a teologia está mentindo. O inferno, irmão, a palavra inferno quer dizer sepultura, mundo dos mortos. Não existe um fogo espiritual. O fogo de Deus, ele está dentro do seu espírito. E Deus reina dentro de você. E você reina em vida e em perfeita vitória, irmão. Esse é o evangelho da graça de Deus. Nós não podemos obedecer a homens. Se nós fosse obedecer a homens, irmão, todos aqui vinham me obedecer. Pastor, pastor, pastor. Mas o pastor é Cristo. Ele que é o Pai do teu espírito. Ele que pertence toda a honra e toda a glória. Eu sou simplesmente filho, né? Ah, mas você não é ungido, ó, irmão. Isso é meio de ganhar dinheiro. Meio de ganhar dinheiro. Cuidado se atacar o ungido de Deus. Ô, irmão, ele é filho igual a você. Tem nada de ungido. Ungido era o tempo da lei. Ungido Davi, lembra? Ungido Davi lá, Davi estava lá no pasto, né? Todo lá maribundo, né? Todo lá sujo. E os seus irmãos todos vestidinhos, todo bonitão. Deus falou, eu não vou pela aparência. Sim, mas para aquele que eu olho para o coração e vejo a humildade. Pode chamar aquele lá, está faltando um. Ô, irmão, quando você entende o evangelho da graça é gostoso demais. Você não é enganado mais pelos homens. O evangelho da graça traz uma liberdade na sua mente. O evangelho da graça, ele foi ocultado há mais de 2000 anos atrás. E Paulo falou, vamos ler. Talvez você nunca leu, e nem nunca leram para você. Vamos ler Atos 20, 29 e 30, vamos ler. Paulo estava já, como se diz, prevendo a sua morte. Mas vamos ver o que ele falou. Atos 20, versículo 29 e 30. Quem achou pode ler. Atos 20, versículo 29 e 30. Sei que depois da minha partida... Olha, presta atenção, irmão, presta atenção no que você vai ler agora, ó. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês,
e não pouparão o rebanho. E entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de trair os discípulos. Tá vendo, irmão? Paulo falou, depois da minha partida, vai brotar homens de dentro de vocês mesmos. Não é o diabo não, irmão. Que torcerão a verdade, a mentira. Hein? Que torcerão a verdade, irmão. Quem é que torce a verdade hoje? É aqueles que não pregam a ressurreição de Cristo. Quem é que torce a verdade hoje? É aquele que não prega a nova aliança feita no sangue de Cristo. Quem torce a verdade hoje é aquele que batiza nas águas. Quem torce hoje é aquele que jejua. Quem torce hoje, irmão, é aquele que apresenta criança lá, dizendo, eu quero apresentar essa criança, eu quero apresentar essa criança, né? Isso era na lei, apresentar criança hoje, irmão, nesses lugares aí. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ué, Deus não esteve com você 9 meses durante a gestão? Apresentar Deus quer dizer que Deus não conhecia você no ventre da mãe? Não sabe o nome, né? Hein? Deus não conhecia, se Deus é Pai do Espírito. Apresentar para quê? Dá honra ao homem. Traz aqui para o ungir de Deus, vamos apresentar. Deus, eu te apresento, irmão, isso é uma blasfêmia. E lá apresentava só o macho, né? Só o macho. Hoje é tudo. Hoje é macho, é fêmea, né? Hoje é, lá Jesus foi apresentado no templo, foi circuncidado ao 8º dia. Lucas 2, foi circuncidado ao 8º dia. Como é importante, irmão, você entender o evangelho da graça, para você não ser pego por esses loucos devoradores. Eu vou ler uma passagem aqui, para os irmãos entenderem. Preste bastante atenção no que eu vou ler, mas não tem nada a ver comigo, é Bíblia. Eu estou crendo no que está escrito, estou crendo no que está escrito, e está escrito, e eles não passam isso. Vamos lá, Isaías 56, versículo de número 11, vamos ver o que está escrito aí. Isaías já profetizava 800 anos antes do próprio Criador formar a carne. Vamos ler, irmão, vamos ler. Quem achou pode ler. Isaías 56, versículo de número 11. São cães, devoradores insaciáveis. São pastores... Opa, parou. Está falando que os pastores é o quê, irmão? Cães. São cães, devoradores insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho e cada um procura a vantagem própria. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Instituição B reúne com a instituição A? Não. Cada um para a sua ganância, cada um para o seu caminho. A instituição C se reúne com a Z? Não. Cada um para o seu caminho, para a sua ganância. Eles são cães. E quem são os cães, irmão? Pastores. Pastores sem entendimento. É eu que estou lendo, irmão? A palavra é minha? Não. Você sabe quando que eles vão mostrar isso aí? Nunca. Senão acaba a mamão, né? Acaba, mamão, tira, acaba. Acaba o Deus deles. Irmão, as pessoas que ouvem um vídeo dele falam assim, aquele cara é falso profeta, aquele lá é o anticristo, né? Eu só estou lendo a Bíblia. Estou mostrando o que está escrito. Vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Já estou terminando, irmão. Está todo mundo com fome aqui. Vai ficar gravado até no vídeo aí. Paulo, ele falou em 2 Coríntios 5,16: por agora adiante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, agora não conhecemos desse modo. Hebreus 2,14: assim que os filhos se revestem de sangue, ele também se revestiu das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Aí o irmão responde: e quem aniquilou, irmão?
Diabo? Irmão, Jesus aniquilou o diabo no seu corpo, sim. E nem era o ser, a lei. A lei. Só que eles têm que botar o diabo, senão acaba, mas... Não. Não, tem que dar sustinho, né? Tá na 10ª parte. Tem que assustar, né, irmão? Tem que assustar. Vamos ler aqui, né, irmão? Irmão, presta atenção que eu vou ler para os irmãos aqui. Eu vou ler aqui para os irmãos. Estou terminando já, irmão. Gálatas 5, versículo 19. Vamos ver o que o apóstolo Paulo falou acerca desse diabo. Eu estou falando aqui 2 fundamentos, irmão. Estou mostrando para você que o fundamento da graça, nós restituímos tudo isso. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 19. Ora, as obras da carne... Parou. Ó, presta atenção. É obra de quem, irmão? Da carne. Vamos ver o que é obra da carne. Vai. As obras da carne são manifesta imoralidade. É diabo ou é obra da carne? Obra da carne. Continua. Sexual. É diabo ou é obra da carne? Obra da carne. Impureza. É diabo ou é obra da carne? Libertinagem. É diabo ou é obra da carne? Idolatria. É diabo ou é obra da carne? E feitiçaria. É diabo ou é obra da carne? Ódio. É diabo ou é obra da carne? Discórdias. Parou, irmão. Parou. Sabe quando que eles vão ter estendimento para você, irmão? Nunca. Tem que botar o diabo, né? O diabo fez eu perder o emprego, né? Botar o diabo não tem graça. O diabo acabou com o meu casamento. Qual casamento que se acaba, irmão? É o diabo? Casamento que acaba é diabo? Não. Eu mesmo, eu já fui oferecido a essa pessoa aí, eu traí minha esposa várias vezes, mas nunca caí. Sou casado há 34 anos, feliz e honrado pelo meu Criador. Honrado, amo a minha esposa, ela não está aqui. Irmão, por que ela não está aqui? Porque ela não entendeu a graça não é para todos, é aquele que é chamado, escolhido, predestinado a ouvir e entender a graça, amém, querido? Esse que é o mistério. Mas por isso eu vou deixar minha esposa, não, eu amo cada vez mais, porque eu sei que lá tem um espírito que pertence a Deus. Irmão, é muito importante você entender o Evangelho da Graça. Tem várias instituições aí. Vou dar um exemplo para os irmãos. A instituição que guarda o sábado, eu não falo o nome da instituição, eu falo instituição. A instituição que guarda o sábado, eles estão obedecendo à ressurreição ou à lei, irmão? A lei. A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Então Cristo não adiantou a sua ressurreição, porque dos 10 mandamentos ele fez 2. Amará o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e amará o próximo como a ti mesmo. Você amando o próximo cumpriu a ressurreição de Cristo. Não precisa você dar nada para ninguém. O seu suor, irmão, é digno da sua sustentação, do seu dia a dia, né? As obras da carne, irmão, destrói qualquer homem. É na bebida, é na prostituição, né? Em todo o sentido que você pensar é obra da carne. Não é diabo, irmão, é mentira. É mentira. Idolatria é uma obra terrível da carne. Amar a sua esposa mais que o Criador, amar o seu carro, o seu Corolla, né? É verdade? Amar a sua casa linda, amar o seu emprego. Nossa, oi, irmão. Idolatria, idolatrando, esquecendo do Criador. Não é diabo, irmão, é mentira. Nós temos que crer no Evangelho da Graça, irmão. O Evangelho da Graça traz uma libertação. Olha, para terminar, vamos lá, Tito 3, versículo de número 4 até o 8, só para terminar, irmão, presta atenção o que Paulo falou, hein? Preste bastante atenção, irmão. Tito 3, versículo 4 em diante. Quem achou pode ler aí, irmão. Mas quando se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticado, mas devido à sua misericórdia, e Ele nos salvou. Salvou ou não, irmão? Salvou. Ou o homem salvou outro homem? Foi quem? O sangue de
Cristo, continua. E Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Acabou, irmão. Essa é a ressurreição de Cristo. Ah, irmão Eliomar, então quer dizer que a graça, ela é liberdade? Sim, não libertinagem. Se você beber, você vai prejudicar seu corpo. Se você prostituir, você vai cair numa desgraça. Hein? Você tem que respeitar o Criador, entender o Criador, que você é filho e que Deus, Ele habita no teu espírito, e teu espírito é filho do Criador. E reverenciar o Criador, irmão. Cuidado com as obras da carne. As obras da carne trazem destruição para a família, para emprego, para tudo. Não é diabo, é mentira do sistema religioso. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui que está todo mundo, né, querendo. Deixa eu ler aquele versículo que você falou que 99% das pessoas não sabe que Moisés também jejuou 40 dias também. Sim. Bota para nós aí, para nós ler. É lá no livro do Êxodo, lá no capítulo 34, irmão. É bem extensa essa leitura aí. Mas assim, Moisés, quando ele jejuou, irmão, você pode observar que quando Moisés estava jejuando, o que estava acontecendo lá embaixo, irmão? E lá no monte, os irmãos sabem explicar? O que estava acontecendo lá embaixo, quando Moisés estava lá no monte, falando com o seu Criador, e lá embaixo estava acontecendo o que, irmão? Eles Adorando um bezerro de ouro. fazendo um bezerro de ouro para adoração. Isso é o que? Idolatria. É obra da carne. Então, irmão, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites para poder Deus dar um entendimento a ele o que faria com aquele povo. Você sabia, irmão, que através de Moisés Deus ia matar aquele povo? Moisés falou: não, Senhor, lembra do Deus de Isaac, Jacó, tem misericórdia, o Senhor não faz isso não. Moisés, ele já estava com entendimento sobre amar o próximo como a ti mesmo. Êxodo, a partir de 34, irmão, vamos lá, 34 a partir do versículo 28. Vamos ler aí, rapidinho, só para terminar. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão. Parou, tá bom. E sem beber água. Sim ou não? Sim. E qual foi que jejuou 40 dias e 40 noites? Jesus, capítulo 4 de Mateus. Então, irmão, você tem que entender a Bíblia para você não ser pego pelas pessoas. Não deixe os líderes tirar dinheiro de você não, irmão. Você não deixa a liderança tirar dinheiro de você não. Como o seu pão, o seu bife acebolado com a sua esposa. Não faça isso. Não faça isso. Não dá dinheiro para o homem, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele te dá fôlego de vida, respiração, até o tempo da sua habitação, como carne, como existência aqui. Você está passando uma geração, eu estou passando, daqui a pouco eu vou dormir no pó, meu espírito vai seguir a Deus, mas não obedeça o homem no sentido espiritual, é a Cristo. Ele que é o seu pastor, é Cristo. Amém. Amém, querido? Amém. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai do nosso espírito. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, de estar reunido aqui com os irmãos em Cristo. Oh meu Deus, nos dê entendimento e sabedoria para poder aprender mais a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Hebreus 4:12. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes, corta dos dois lados. Mas ela é viva, a palavra é viva, mas eles estão amortecendo a palavra, tornando inútil, né? O teu servo diz em Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus, pois a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão, debalde. Muito obrigado nessa manhã, amém e amém. Quantos podem bater a palma para Cristo aqui?